de Tony, Renildo Calheiros, também vai fazer uso do tempo de líder, Sâmia Bonfim. Então, com a palavra, deputada Caroline de Tony. Deputados, senhor ministro, 5 anos de Operação Lava Jato, e qual o saldo que nós temos para o Brasil? Temos um saldo espetacular. O povo brasileiro estava acostumado com uma cultura da impunidade. Até a Operação Lava Jato, as autoridades brasileiras não eram atingidas pela lei. E foi a partir da Lava Jato, então, que até então homens intocáveis, inclusive da política, foram atingidos. E tivemos mais de 150 condenações, 40 bilhões de reais devolvidos ao erário público. Mas por que nós vemos hoje esse espetáculo aqui? Primeiro, que a imprensa, em vez de estar investigando o hacker criminoso, ela está de verdadeiro conluio com os criminosos. Não há que se falar, ao contrário do que disse a oposição, em sigilo da fonte, quando a imprensa coopera com o ato criminoso, que é o que está acontecendo no Brasil. Então está na hora de a gente atentar que isso é um atentado contra o Estado de Direito. Muito bem. A oposição, com esse show que fez aqui hoje, querendo intimidar o ministro, ela busca 2 finalidades essenciais. Primeiro, uma tentativa rasteira de desacreditar da Operação Lava Jato e de desacreditar daquele que se tornou um ícone da luta contra a corrupção, que é o ministro Sérgio Moro. E também quer buscar anular os processos daquele, principalmente, que é o pior criminoso da história do Brasil, o preso corrupto Luiz Inácio Lula da Silva. Então, vamos dar aqui outro exemplo. Querem que o ministro peça demissão, mas se esquecem que durante o governo Dilma e Lula, 18 ex-ministros foram investigados por corrupção. A Dilma chegou a trocar 86 vezes de ministros desde o primeiro mandato, porque muitos dos seus ministros estavam envolvidos em casos de corrupção, roubo de dinheiro público ou enriquecimento ilícito. E após a eleição de 2014, 8 dos 13 ministros anunciados pela Dilma eram investigados. Então, ministro, muitas pessoas aqui que agora levantam a mão para acusar são verdadeiros investigados da Operação Lava Jato e querem frustrar a operação para que ela não chegue até eles. Mas nós temos compromisso com a legalidade, com a justiça, e queremos prestar aqui nosso total apoio, como o povo brasileiro está vendo o que está acontecendo. Então não se deixe intimidar, ministro, por esses ataques rasteiros. O povo brasileiro, a verdade e a justiça estão do seu lado. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Próximo, deputado Renildo Calheiros, que vai agregar o tempo de liderança do PCdoB. Muito obrigado, presidente. Presidente, Obrigado. Guimarães tem árvores que dão frutos, e principalmente quando elas dão bons frutos. Com a palavra, o ministro Sérgio Moro. Aquela questão do deputado Elmar, eu não sei se eu entendi bem, deputado. O magistrado falar com o jornalista é um crime de abuso de autoridade? Não, tá. Então, eu acho que eu entendi, então. Eu finalizo. Assim, existem países, existe uma tradição mais reservada em relação a esses contatos entre magistrados e jornalistas. Não é o caso do Brasil. No caso do Brasil, nós vamos ter ministros do Supremo Tribunal Federal, né, que dão entrevistas, que falam e, eventualmente, até falam off the records, ok? Agora, em relação à minha pessoa, o que eu posso lhe dizer é que eu nunca adiantei nenhuma opinião ou manifestei opinião sobre casos pendentes relativamente a esses casos, certo? Por isso que não dá para responder sim ou não. Esse tipo de pergunta, evidentemente, precisa fazer esclarecimentos, senão é uma espécie de uma pegadinha. Daí eu não concordo da forma de colocação para esse tipo de resposta. Agradeço as considerações do deputado Luiz Lima. De fato, eu acho que há um apoio à operação, há um reconhecimento de que a operação está sob ataque e de que o objetivo principal é a anulação de condenações de pessoas condenadas por corrupção. E acho que até o pior, eu acho que o principal objetivo é impedir novas investigações. A minha principal suspeita é que alguém que ainda não foi atingido esteja por trás dessa movimentação criminosa. Vou dizer aqui,
É a minha suspeita, tá? Eu não tenho uma base para poder fazer esse tipo de afirmação antes que exijam prova. Mas a investigação da Polícia Federal vai revelar esse fato. O que eu tenho observado, porém, desde que esse fato veio à tona, 3 semanas atrás, apesar do sensacionalismo enorme que foi feito, a gente encontra as pessoas na rua, a gente encontra as pessoas em todos os lugares. E, assim, a minha análise, pelo menos, é que a intensidade e quantidade do apoio, na verdade, cresceu, né? Agora, isso não significa... Agora, o importante é saber, olha, eu realmente agi com correção lá na época. Acho que não é uma questão que disputa de popularidade. Agora, eu posso defender todos os meus atos que eu pratiquei. Agradeço as referências feitas por Vossa Excelência. Em relação ao deputado Pastor Eurico, deputado, da mesma forma eu vejo que... Eu acho que se eu tivesse me omitido, se eu tivesse desistido lá atrás, se eu tivesse simplesmente abandonado a Lava Jato, porque a pressão era grande, né? Vamos pensar por todas as pessoas lá e as verdadeiras batalhas que foram feitas contra os investigadores, juízes, procuradores, batalhas até mesmo recorrendo a meios ilegais, recorrendo à manipulação de informação. Lembro aqui o próprio caso da empresa Odebrecht, no início foi uma guerra, publicou artigos em revistas de página inteira, jornais de página inteira, atacando a integridade das pessoas ali envolvidas, negando todos os fatos. E o que nós vimos no final? Que os fatos eram até piores do que aqueles que nós imaginávamos. Então, realmente não foi fácil, e eu tenho absoluta convicção de que se eu tivesse me omitido e prevaricado e ficasse lá como magistrado, muito confortável com meus processos, não fazendo nada, não estaria sofrendo todos esses ataques que sofri nos últimos 5 anos e que continuo sofrendo, embora agora como na condição de ministro. Também agradeço as considerações do deputado Márcio, né? Eu, de fato, vejo isso, deputado, como um ataque político-partidário. Tá? Eu não vejo isso como uma acusação realmente embasada, sólida, porque nós temos que reconhecer, hackers criminosos invadem aparelhos de agentes da lei para anular condenações criminais e, por outro lado, impedir novas investigações. Quando se reclamam de condenações que têm que ser anuladas, normalmente a referência é a um único personagem. Ninguém se levanta para defender Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Renato Duque, ou todas aquelas mais de 100 pessoas que foram condenadas por corrupção e lavagem de dinheiro. Então, compartilho do seu entendimento, agradeço também as suas considerações a esse respeito. Relativamente aqui ao deputado Luiz Lima, né, da mesma forma, acho que dá para estender o que falei em relação ao deputado Márcio, né, que vejo como algo político-partidário. Acho que o ponto mais grave são esses ataques hackers, que tem que ser completamente investigado. No caso da pessoa que tentou assassinar o ex-presidente, é um caso muito grave, o presidente, o atual presidente durante a campanha, é um fato muito grave e que está sendo investigado, está sendo apurado, eventualmente com limitações determinadas ali pela Justiça. Mas a Polícia Federal está fazendo o seu melhor trabalho em relação a esse fato. Relativamente a questões do deputado Carlos Zaratini, essas mensagens relacionadas ao Léo Pinheiro, eu não estou nessa mensagem, não sei disso, não sei se são verdadeiras. Os procuradores não reconheceram a autenticidade. Então, assim, não tem nenhuma relação com essas situações. Agora, o ex-presidente foi condenado não com base no depoimento dele. Existe todo um conjunto probatório e o depoimento faz parte. Não por mim, foi condenado pelo TRF da 4ª Região, foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça, foi condenado em outro processo. Então, assim, a tese do inocente indevidamente incriminado não encontra sustentação nos fatos. Então, o senhor deputado pode ter a sua opinião, mas o senhor não pode ter os seus próprios fatos, as suas próprias provas.
relativamente à questão do presidente Carlos Veloso, um homem absolutamente honrado, né? Deu lá as declarações, deu entrevistas, não tem nada a ver, isso, com todo respeito, acho que deveria ser retirado, né, das notas taquigráficas. Eu acho... Conclua, ministro. Eu acho inoportuno, de todo modo, quem indica é o presidente da República. Bom, então os próximos deputados inscritos, deputado Jorge Sola, Reginaldo Lopes, Célio Moura e a líder Joênia Wapichana. Então, com a palavra, o deputado Jorge Sola, 3 minutos. A compreensão, só para o deputado Célio Moura falar e na sequência a gente... Ok? Ou então, se eu quer falar por 1 minuto, por favor. 1 minuto. Senhor presidente, primeiramente, o que diferencia um homem do animal é a faculdade mental. Qual é o artigo? Vivemos num mundo de divergência de ideia, mas a qual tem que ter o respeito. Qual é a O questão presidente, de ordem? questão de ordem. Por favor, deixa ele de ordem concluir. aqui. Conclua. Artigo 74, inciso 7. A juízo do presidente para contestar a acusação pessoal própria conduta feita durante a discussão ou para contradizer o que ele foi indevidamente... Já foi concedido, deputado. Pode falar. Não, que tal? Não estou conseguindo falar, pô. Não estou conseguindo... Olha o tempo, hein? Pô, presidente. Pede o tempo, Gentileza, presidente. Eu serei tolerante. Por favor, pode falar. Por favor, pode falar que eu serei tolerante para consertar o tempo. Presidente. Por favor. Sim, presidente. Volta tudo, Repõe o tempo, repõe o tempo. Olha, eu já disse que vou permitir que ele fale além dos 24. Então, por favor, deixe ele concluir. falar. Por favor. Então, eu sou uma pessoa que vivo aqui com todo mundo na relação de respeito, apesar de discordar de muito posicionamento. Eu acho que a pauta aqui em questão é o ministro Sérgio Moro. Quando a pessoa fala que eu sou proctologista do Bolsonaro, primeiro que todos sabem que sou militar do Exército, subtenente, não sou médico. E quando você... Por favor. Mais 15 segundos, por favor. Por favor. Por favor. Por favor, vamos lá. Eu acho que é muito bom a gente viver em harmonia, na qual a acusação pessoal ela tem que cessar. Porque senão a pessoa fica andando numa linha tênue. Fica andando numa linha tênue. Que pode parar. Conclua, então, por favor, vai. Conclua. Fica numa linha tênue. Eu sou novo aqui. Mas eu estou observando que, às vezes, a pessoa entra na linha tênue o quê? De um conselho de ética. Porque a partir do momento que a pessoa pode falar que eu sou proctologista de um presidente, eu tenho entendimento que quem pode mais, pode menos. Então, não faz parte do meu perfil. Mas eu quero registrar aqui nos anais dessa casa que o dia que eu usar uma palavra de baixo calão no nível dessa pessoa, que, de repente... olha para mim, deve estar achando, pela semelhança, que eu sou parente ou conhecido. Então, eu exijo respeito, porque eu dou respeito para ser respeitado. Com a palavra, o deputado Célio Moura.